Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Então, eu sou Joelma Santos. Nós estamos no nosso terceiro episódio do podcast Saúde Sem Fronteiras e vamos trazer a temática Os caminhos para a perícia judicial na saúde. Com isso, trazemos dois convidados super renomados, né? Doutor Cristiano Carrilho, ele é advogado, psicanalista, perito forense, servidor do Núcleo de Apoio Judiciário e de órgãos de controle de regulação ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. O nosso segundo convidado é o professor Dr. Isaías Florentino Júnior, farmacêutico clínico, professor universitário, perito judicial. Então, com isso, nós damos as boas-vindas, tanto aos nossos convidados como para os nossos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Josiane Xavier, nós estamos aqui com o professor Cristiano Carrilho, é um prazer imenso estar com você, com o professor Isaías Florentino, que está online com a gente ali, né, professor? Um prazer imenso recebê-lo aqui conosco, né, junto à minha amiga Joelma, que está por ali também online, né, lá na Paraíba. Então, estamos entre Paraíba e Pernambuco, né, e eu queria agradecer de antemão a vocês, né, por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui com a gente, para a gente conversar sobre esse papo tão bacana, esse conteúdo tão bacana, que é os caminhos da perícia judicial na área da saúde. Então, você que pensa em se tornar perito judicial, é da área da saúde, você vai conhecer agora com a gente quais são os caminhos, né, para a gente conseguir esse objetivo. Então, para conversar com a gente agora, né, eu queria muito que vocês explicassem um pouquinho sobre a área, né? Então, nós temos dois mestres aqui, né, muito bem preparados, para explicar um pouquinho que existe uma diferença, né, doutor Cristiano? Existe uma diferença entre o perito criminal e o perito judicial, né, doutor Isaías? Então, qual seria essa diferença para o nosso público saber exatamente o que cada um faz, né, dentro das suas atribuições? Exatamente. É uma satisfação enorme, né, estar aqui com vocês, tá? Poder compartilhar com vocês essas informações, tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes, e essa, inclusive, é uma das principais, né? A gente vê que muitos profissionais, inclusive, usam nomenclaturas muito ambíguas, né, ou não necessariamente diretas, para que possa chamar o público, mas existe uma diferença, né, muito grande entre o judiciário e o criminal, e é uma das dúvidas mais recorrentes, inclusive a que eu mais recebo nas minhas redes sociais, tá? Então, quando a gente fala justamente da perícia criminal, é aquele perito que vai estar ligado à Secretaria de Segurança Pública, tá? É aquele concursado, então ele passa por um exame, né, tem toda uma prova, né, uma aprovação, nomeação, ele vai ser um funcionário público concursado para fazer perícias e investigações relacionadas a crimes que acontecem na sua unidade federativa, tá? Basicamente é isso. O judiciário, ele vai trabalhar mais com o próprio judiciário em si, né? Então, ele não precisa de concurso público, contudo, ele precisa estar um pouco qualificado e ter o seu cadastro, né, aprovado junto ao tribunal, para que ele possa ser nomeado e auxiliar o Poder Judiciário, nesse caso, né, destrinchar alguns processos ou auxiliar os juízes naqueles assuntos pertinentes em que ele não tem conhecimento, e esse perito, inclusive, é o expert desse assunto, tá? Então, basicamente, é essa a diferença, né, entre o judiciário e o criminal, que o pessoal tanto se questiona por aí. Ah, que maravilha! E doutor Cristiano, quais são os desafios, né, que o senhor considera e as oportunidades que existem para um perito dentro da área da saúde? Falando das oportunidades e complementando a fala do colega, a relação processal ela é piramidal: autor, juiz e réu. Quando você se cadastra, né, os profissionais de saúde ou de qualquer área, eu falo qualquer área, moda, engenharia, contabilidade, estética, visagismo, enologia, qualquer área. Quando se cadastra no cadastro público dos tribunais, ele está prestando serviços para o juiz. Ele vai se submeter a regras rigorosas. Ele não pode ser suspeito, ele não pode ter amizade íntima, existem regras de suspeição e impedimento, uma série de regras. Porém, as oportunidades que nós temos em perícia na área de saúde, aqui também temos, dentro desse polo, você tem autor, juiz e réu. Então, você pode ser o perito
do autor e o perito do réu, que você não vai poder chamar de perito, Sim. você vai chamar de assistente técnico. Então, Exato. por exemplo, na Secretaria Estadual de Saúde, quando o Estado é réu em consultas e exames, alguém vai responder se aquele exame faz parte da tabela do SUS, se aquele exame é ofertado no estado de Pernambuco, quais são os hospitais que ofertam aquele exame ou aquela consulta, né? Então, essas perguntas servem de subsídios para a defesa, que no caso, quem representa o Estado é a Procuradoria-Geral do Estado, os procuradores da área de saúde que vão preparar a defesa do Estado, né? O município pode ser réu também, porque pelo Sistema Único de Saúde, a saúde é integral e você tem aí município, Estado e União no polo passivo. E os prestadores contratualizados, que às vezes você tem um prestador particular prestando serviços e sendo remunerado pelo SUS. Voltando agora, essa oportunidade que é ser assistente técnico, mas que é a mesma coisa que o perito faz, porque ele vai responder quesitos. Quando é o juiz que nomeia, sempre vai se chamar perito. Quando é o advogado do autor ou o advogado do réu que contrata, ele vai se chamar assistente técnico. Há controvérsias, claro que há, podem, né, se auto-intitular como peritos, mas para a gente diferenciar que quando é o perito criminal, é o concursado, isso não há dúvida. Aqueles que vão atuar nos institutos de criminalística, grandes oportunidades na área de farmácia, biomedicina, biologia. A chefe da Polícia Científica de Pernambuco, até pouco tempo atrás, antes do governo atual, era uma mulher formada em biologia, a Sandra Santos, que faz parte da ABCCrim, né? Então, bióloga e uma mulher, a primeira mulher a chefiar um dos cargos mais importantes da segurança pública no estado de Pernambuco. E é justamente essas oportunidades que a Academia Brasileira de Ciências Criminais, que eu presido nacionalmente, a gente faz esse network, né, para que os advogados contratem os assistentes técnicos, que são os peritos, né, mas não pode dizer que é perito, porque é do autor ou do réu, e aí gera mercado. Você precisa de um laudo de ortopedia para ter um desconto na aquisição de um carro, você precisa de um laudo para se aposentar na Previdência, você precisa de um psiquiatra dizendo que você está com algum problema de depressão decorrente de assédio moral, de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, e vamos fazendo essa network. Eu descobri, depois de 25 anos atuando como gestor público, como advogado, que era muito mais rentável me tornar perito, né? Eu já atuava na área ambiental e ampliei meu leque para outras áreas, que o bom da carreira é essa, né, professor? Isso, exatamente. Pode ampliar, você tem algumas perícias, se você vê o cadastro do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o perito avaliador de automóveis, os que estão lá cadastrados, tem nível fundamental. Então, algumas áreas, como grafotécnica, que é para você identificar assinaturas falsificadas, e tem um volume enorme disso. Você pode ter graduação em enfermagem, farmácia, em qualquer coisa, ou até não ter graduação. Um técnico de enfermagem, por exemplo, um técnico de radiologia, faz um curso de grafotécnica e ele vai ter um volume enorme na Justiça Federal de processos envolvendo falsificação de consignados em nome de aposentados idosos, e que se tem verdadeiras quadrilhas que vivem disso. E a ABCCrim, ela trabalha justamente com essas frentes, né? Porque dentro do processo você tem os peritos, os assistentes técnicos, e a gente gera justamente essa capacitação, porque não pode entrar de qualquer jeito, você tem que ter noções básicas que servem para todo mundo. O básico, que eu faço até cursos intensivos só com essa parte básica, porque às vezes você compra um curso completo e você não é sua praia, né? Tantas pessoas de odonto e de medicina fazem o meu curso e digam, eu vou ficar numa posição desconfortável porque eu vou dar um laudo que vai expor um colega meu. E eu digo, mas gente, vocês estão esquecendo que uma aposentadoria é justa. Você dá um laudo para uma pessoa se aposentar é justo. Então, você não é obrigado a se cadastrar no tribunal e prestar laudos, né, ou notas técnicas contra seus colegas. Você pode prestar serviços aos grandes escritórios de advocacia, aos pequenos escritórios, não importa. E aí eu sempre digo nessa mentoria que eu faço, olha, você não precisa se cadastrar no tribunal. Eu, por exemplo, não me cadastro no tribunal. Por quê? Quando eu estou lá no Estado,
eu, como apoiador de regulação, eu ganho um fixo para fazer Sim. o meu trabalho, respondo ouvidorias também, etc. E outras coisas, né? Que não é só isso, né? Isso é um dos recortes que eu tenho habilidade para fazer. Mas quando você tem essa situação de volume, você, no Tribunal de Justiça, no TRT, na Justiça Federal, quando você se cadastra, você vai ter um volume de nomeações, você ganha por volume. Se você tiver 10 laudos de R$ 600, você tem R$ 6.000. Porém, o volume de melhor remuneração é assistente técnico do autor ou do réu. Enquanto um grafotécnico, o Estado paga R$ 600, um escritório ou um autor ou um réu de uma ação pode lhe pagar 6.000. Aí você tem 10 laudos de 6.000, você tem 60.000 de renda. Existem áreas, né, que a área de saúde, ao lado de engenharia e contabilidade, são as mais bem remuneradas. Serviço social já tem um laudo mais não tão bem remunerado, mas tem volume. Você tem, por exemplo, uma criança, um adolescente que quer fazer a troca, desculpe o politicamente incorreto, né? A redesignação sexual. Sim. Então ela vai ter que ter um laudo de uma psicopedagoga, uma psiquiatra. Pode ser um ou um, né? Um profissional de psicopedagogia, um profissional de psiquiatria, um assistente social. Então, em alguns casos, você tem 4 profissionais, laudos interdisciplinares, né? Na área ambiental, tem espaço para o pessoal de saúde, porque o pessoal, né, tem biologia, né? Então, você vai fazer um laudo ambiental, você tem que ter economista, assistente social, historiador, antropólogo, né? Então é muito amplo esse campo. E eu, depois de 25 anos, desculpa, eu falei muito, porque é muita coisa para falar. É um assunto bem bacana. E eu vou parar aqui, senão eu vou ficar o dia todo. E eu parei justamente de advogar para me dedicar à psicanálise forense e à perícia, né? Que para mim, hoje, a gente recebe a metade, Sim. enquanto o pessoal fica lá 20 anos litigando, a gente recebe a metade para fazer o laudo e a outra metade quando entrega o laudo. E aí eu acho isso maravilhoso. E parei por aqui, senão vou falar demais. Isso é muito incrível, né, gente? É uma área bem ampla, né? Doutor Isaías, o senhor atua na área da farmácia, certo? Isso, exato. Mentorias, assim como o doutor Cristiano, vocês dão mentorias, né? Formam pessoas, né, para levar esse conhecimento e auxiliar, né, todas as pessoas que estão necessitando justamente da justiça, do justo, né? Lembrando que o perito ele precisa ser imparcial. Né? Isso, Então, exatamente. Assistente técnico, não. Não. Porque ele é da parte, mas continue aí, professor. Pronto. Então, vou exatamente. jogar a bola agora para você, doutor Isaías. Como é que está o seu mercado hoje para um perito farmacêutico? Olha, veja só, parabenizar o professor, né, o doutor, sobre a fala dele. Ele falou muito bem, inclusive citou essa questão da assistência técnica, que é uma área ainda mais inexplorada do que a perícia, né, porque a perícia ainda se fala um pouco, mas a assistência, que é a galinha dos ovos de ouro, né, a gente sabe por quê, é muito pouco falado, tá? E aí, na minha área, na área da saúde, na verdade, na área da farmácia especificamente, existem inúmeros processos, né? Hoje, com a judicialização da saúde, são processos, assim, diários de solicitação de exames, de medicamentos, de terapias, de novas terapias, novos medicamentos. Então, isso está o tempo todo acontecendo no judiciário, e poucos profissionais estão cadastrados lá nas plataformas para que o juiz nomeie, tá? Então, eu costumo até dizer ao pessoal que a gente tem muita demanda reprimida, ou seja, tem profissionais de outras áreas que estão, né, assinando laudos sobre medicamentos, por exemplo, em que o tribunal não tem farmacêutico para isso, né? Então, não que não seja, né, exatamente, mas é uma expertise da medicina, não é medicamento, né? Ele vai estar mais ligado ao diagnóstico. Então, muitas vezes os médicos são nomeados porque o juiz sequer sabe que existem farmacêuticos cadastrados naquele tribunal. Ou então nem tem, realmente, tá? Hoje, por exemplo, eu sou credenciado no tribunal de Roraima, né? Sou parecerista lá em Roraima. Eu e alguns farmacêuticos e alguns médicos, a gente se cadastrou lá mediante um edital lançado a nível nacional, porque os profissionais da região não se cadastravam. Então, veja a medida que o tribunal teve que tomar para poder buscar profissionais a nível nacional para fazer essas notas técnicas, esses laudos, e auxiliar o judiciário nesse processo, né? Uma vez que
os farmacêuticos de lá não sabem disso, né, não se interessam, enfim, existe uma série de coisas que pode ser falado sobre isso. E na assistência técnica é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala muito de urgência, né? Os pacientes, eles precisam daquele medicamento para ontem. Então, se ele consegue, né, se ele contrata um farmacêutico, por exemplo, como assistente técnico, para fazer um laudo, né, falar sobre a gravidade ali, sobre a importância daquele tratamento, né, de como o medicamento, inclusive, vai ser adquirido, porque muitas vezes, né, a gente dá caminhos mais fáceis de adquirir aquele medicamento de forma legal, né, como uma espécie de consultoria. Então, isso vai fazer com que todo o processo ele seja mais rápido, né? Então, o paciente ele tem pressa, ele precisa daquele medicamento para ontem, né? E tem casos, inclusive, que de um dia para o outro é questão de vida ou morte. Então, a gente é contratado nesse sentido, justamente para dar essa assessoria, né, para os advogados, para eles pedirem urgência, inclusive, junto ao judiciário, para que aquilo seja realmente logo atendido. E aí, muitas vezes, o juiz sequer nomeia algum perito para tirar alguma dúvida, porque já no processo, né, e aí, né, até reitero o que o professor falou, na assistência técnica a gente vai direcionado ao que a gente quer, não necessariamente neutro, mas aí a gente já convence o juiz, na assistência técnica, de que aquilo ali sim é necessário, e aí algumas vezes, inclusive, ele nem pede uma perícia, ele realmente dá o deferimento e já, né, autoriza ali a compra do medicamento ou qualquer material que precisa, né, para aquela situação, tá? Então é uma área crescente, é uma área, né, que tem uma demanda muito grande, tem profissionais, né, pouco no mercado e poucos profissionais qualificados até, né? Então hoje eu faço uma mentoria para ajudar os farmacêuticos não só a entrarem na área, mas a também saberem o que fazer na área, né? Antes de ontem eu recebi um direct, por exemplo, de uma farmacêutica de Santa Catarina, desesperada, porque ela se cadastrou no tribunal, recebeu a nomeação, aceitou a nomeação e agora está perdida. Não sabia o que fazer. Não sabe, ela não sabe como fazer o laudo, ela não sabe por onde iniciar o processo de pesquisa para responder os quesitos. Verdade. Sabe? Então, é essa qualificação que eles precisam. E aí o pessoal me pergunta, professor, por que você, né, resolveu passar essas informações para a gente? Mas é exatamente por isso, tá? Então tem muito mercado, né, tem muitos processos, eu não dou conta sozinho, com certeza. Então eu preciso passar... exatamente, eu preciso passar isso para meus alunos, né? Eu falo isso na faculdade, às vezes eu até faço mini cursos na faculdade para o pessoal começar a se interagir sobre isso, porque na minha faculdade eu não aprendi, né? Eu fui atrás por conta própria. Acredito que vocês também, né, passaram por isso. E a faculdade, então, professor, não ensina a gente a ganhar dinheiro, né? Porque se eu soubesse da perícia quando eu era bacharel em Direito, eu teria me redirecionado. Então, exatamente. E outra, na própria assistência técnica, né, a gente pode fazer, mesmo sem o CRF, por exemplo, sem ser profissional, desde que eu tenha um profissional que assine por mim, por exemplo, né? É como se fosse um estagiário, então ele pode fazer ali assistência, né? Isso. Junto com um farmacêutico responsável com ele. No final, o farmacêutico é que vai assinar mesmo, né? É como se fosse um estagiário de direito que faz aquelas pequenas petições no início da carreira, né? Seria mais ou menos esse sentido. Então isso também é uma oportunidade até para os próprios estudantes ganharem dinheiro. E eu queria completar sua fala, professor, porque você falou de uma forma muito brilhante. Parece que a gente está em sintonia. Não é? Porque quando a BCCRIM foi fundada, em 2017, a vice-presidente de São Paulo, né, a Roseli Sólio, que foi perita do caso emblemático, o caso Nardoni, né? A gente tem os peritos também da Operação Lava Jato, a gente tem peritos de todas as áreas. Então, hoje, a gente tem um convênio com 2 hotéis pernambucanos, que a diária seria R$1.000 e é pouco mais de R$200, porque a gente, quando não... o volume é tão grande semanal... Sim. De peritos vindo de São Paulo para suprir, né, a lacuna, porque não encontram algumas especialidades, não só na área de saúde, como, por exemplo, perito em transcrição de áudio, quando você pega a fala de uma pessoa, monta, né, teve um famoso prefeito aqui, que eu não posso citar o nome, que um laudo
da BCCRIM o beneficiou, né, porque era uma montagem que tinham feito com a fala dele de WhatsApp, né, fizeram a montagem para incriminar o prefeito, ele foi absolvido. Então, nessa perspectiva também dos honorários, completando a fala do professor, eu sempre oriento na minha mentoria, se você é assistente técnico do autor ou do réu, você está fazendo um processo contra... Vamos dizer, contra a Petrobras. A Petrobras tem conta bancária. Então, ao invés de você colocar o valor do seu laudo, você coloca assim, eu não quero nada agora. Eu quero 2% ou 3% do valor do acordo ou da condenação. Porque se for uma causa de 10 milhões, né? Uma causa de 10 milhões, que tem um engenheiro, que tem um farmacêutico, uma patente, sei lá, eu não entendo da área dele, tá? Eu entendo da minha área, que é uma área ambiental. Mas eu não vou falar da área dele, porque é justamente isso. Ele sabe fazer o laudo, né? Então, e a parceria, quando ele falou, os escritórios, tem gente que fechou o escritório de advocacia em São Paulo para trabalhar com perícia. Eles se cadastram aqui. Então, eles querem que o aluno do professor que fez a mentoria dele lá de farmácia, aí na BCCRIM, olha, eu vou fazer uma parceria com você, porque o volume é tão grande. O pessoal se cadastra em São Paulo. Ele terceiriza a mão de obra pernambucana. Uhum. Eles terceirizam. Olha, teve um que eu recusei, eu não sabia quanto era o honorário. Disse assim, eu preciso que você faça isso aqui comigo. Eu odeio, desculpa a minha sinceridade, eu odeio grafotécnico. Eu fiz o curso, sou perito, mas não atuo. Eu não tenho paciência. Uhum. Aí, quando eu vi lá, eu indiquei um colega do Maranhão. Aí... eu disse, quanto foi que você recebeu? 15 mil só para ser o assistente do perito principal. Sim. Então, o perito que foi nomeado, ele assina, você assina embaixo. Mas quem responde é o que assinou lá em cima. Então, esses estágios, né, a BCCRIM faz essa articulação. A gente tem também os juízes que pedem, olha para mim, Carrilho, eu não tenho perito em ergonomia, me ajuda, a vara tal, estou com 40 processos. Eu estou precisando de perito avaliador de bens apreendidos para fazer uma indenização trabalhista. Eu preciso que avaliem os relógios, os vestidos que foram apreendidos, os perfumes. Então, a gente tem perito de moda, tem perito até de armação de óculos, né? Optometria, não sei se o nome é esse. Sim, sim. Não é nem a armação, é de lente. Sim. Então, professor, eu queria parabenizar a sua fala e o seu trabalho, porque eu estou na BCCRIM desde 2017 e a gente fazendo isso para que ele está em Roraima, a mesma coisa. Eu sempre digo na mentoria, você está aqui, se cadastra na Paraíba, se cadastra em Alagoas, se cadastra no Rio Grande do Norte, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça até eleitoral em alguns casos, né? Os contadores na Justiça Eleitoral faturam muito. Se cadastra. E eu te dou uma semana. Se você não for nomeado, eu devolvo o dinheiro do curso para você. E aí chega 4 nomeações. A pessoa não sabe o que fazer, porque não fez a mentoria dele, porque não teve, talvez, não foi nomeado. Teve uma fonoaudióloga que ela não sabia retirar o honorário dela, fazer o alvará para retirar o honorário dela. Aí, se você não tem, é normal, a gente não é obrigado a saber, né, professor? Agora, sim, exatamente. Bom, a BCCRIM, desculpa eu fazer a propaganda da gente, é que a gente vai estar lá com um advogado para te ajudar. Sim. Eu não sei, beleza, vamos dividir honorário, eu vou te ensinar a peticionar dentro do processo judicial eletrônico. Sim. E vamos fazer uma parceria profissional, né? O letramento digital, né, professor, é muito importante nessa carreira. Você ter noção de arquivos PDF, movimentar a internet bem, fazer pesquisas, né? E desculpa que eu fiquei realmente, professor, encantado com a sua fala. Parabéns pelo seu trabalho, desejo muito sucesso, que o senhor continue nos ajudando a botar mais peritos e assistentes técnicos aqui no mercado, né? Para a gente não estar perdendo esse espaço. É muito importante sempre a gente falar, né, sobre todos os assuntos que englobam a saúde, e esse é um deles, né? E cada vez mais eu tenho notado que tem alguns colegas da saúde que estão migrando também para a área da perícia, né? A odontologia, conheço muitos na odontologia legal, então tem sido bem interessante isso. E aí, né, eu queria que a gente explicasse para o pessoal o que é necessário. Precisa fazer concurso, professor? Precisa ter um preparo? Como é que é feito? Eu vou falar e o professor me complementa se eu esquecer alguma coisa. Vamos lá. O bom da perícia é que você tem que provar que você tem conhecimento. Perito é o quê? O expert, né? Sim. Então, você tem que
no caso da farmácia, eu tenho graduação em farmácia, é uma profissão que tem um conselho, eu tenho que estar inscrito naquele conselho e, obviamente, eu tenho que, de certa forma, enriquecer, né? Colocar uma gordura no seu currículo, dizer, eu tenho um curso de perito, né? Com o professor, né? Eu sou associado, não é preciso estar associado a nenhuma entidade, mas isso pesa no currículo, né? Então você tem que ter um bom currículo e algumas profissões não precisam ter nível superior, grafotécnico, documentoscopia, transcrição de áudio, avaliador de automóveis, que como eu falei para você ontem, no cadastro eu vi pessoas com nível fundamental cadastrado, agora tem que provar que sabe avaliar carro, agora, as profissões regulamentadas, farmácia, biomedicina, biologia, educação física, psicologia, medicina, não precisa nem ter muita experiência, você se formou, tirou o seu número, né, CREMEP, eu não me lembro, CREFITO, aí você tira aquele númerozinho, faz uma mentoria para não estar perdida, feito a colega que procurou o professor, porque fica perdido mesmo. Você se queimar, você não é mais nomeado, você sai da lista. Então, se você não se sente seguro, comece como assistente técnico, depois vai e se cadastre no tribunal, né, para você ir engateando. Os contadores já vão de cara, porque eles fazem laudo toda hora, né? Alguns médicos já vão de cara, mas algumas carreiras da saúde, enfermagem, farmácia, biomedicina, não tem disciplinas assim que ajudam muito na matriz curricular. Eu digo isso porque eu sou professor, sou coordenador de faculdade, e as pessoas vão ter que procurar cursos como o do professor, que eu recomendo, inclusive, é um curso excelente, tem colocado excelentes peritos no mercado, a gente que é da BCCLIN, a gente sabe o trabalho que ele tem feito, e cursos que não sejam... me engana que eu gosto. Às vezes um curso mais curto, mais intensivo, ele vai te dar um conteúdo melhor. Os cursos ao vivo, eles têm a vantagem de você tirar dúvida na hora, pode ser até online ao vivo. Os gravados você fica engessado, né, às vezes, mas não tenho nada contra. Todos são bons, depende de como você aprender. Eu fiz os cursos tanto ao vivo como gravados e são ótimos, né? E é isso, eu queria saber, professor, se tem mais alguma coisa que o senhor queria complementar, né, sobre essa minha observação. Não, basicamente é isso, né? O perito ele precisa ter, pelo menos, ele precisa ter a expertise, o conhecimento, né? Em alguns casos ele precisa disso em forma de diploma, em outros casos em forma apenas de conhecimento mesmo, né? Então depende da área. Mas todos eles se cadastram, e aí, professor, às vezes a primeira barreira, na verdade, que eles passam já é no próprio cadastro. Né? Eu vejo alguns alunos, por exemplo, que na relação dos documentos, alguns documentos eles não sabem como tirar, não sabem, né, como ir atrás. Os antecedentes criminais, por exemplo, a gente sabe que os sites não são tão fáceis assim de você buscar essas varas, né, e puxar esses históricos. Então, já no cadastro, eu já trabalho com meus alunos em cima disso, já nesse cadastro, para que eles consigam buscar esses documentos de forma assertiva, né, para que o tribunal qualifique ele já na primeira análise documental. Porque, às vezes, o pessoal faz o cadastro no tribunal e um documento ou outro é divergente e aí o cadastro fica pendente, você não fica apto ainda para nomeação, né? Então, acaba já trazendo um problema em relação a isso. Por isso que é importante fazer cursos e mentorias, né, para que você se qualifique já nessa fase. E aí, até falando, né, reiterando o que o professor falou em relação aos cursos, eu hoje trabalho mais com mentorias do que cursos gravados, né? Inclusive, fui até convidado por uma associação do Rio de Janeiro para gravar um curso de perícia para eles, né? Porque em alguns estados o curso de perícia é obrigatório para se cadastrar, tá? Então, Rio de Janeiro, por exemplo, é um deles. Para você ser perito, né, judicial no Tribunal do Rio de Janeiro, você precisa ter um curso de pelo menos 21 horas de carga horária, no mínimo. O Tribunal de Justiça daqui já está mais flexível. Isso. Só que Rio de Janeiro, como tem um volume muito grande, e lá um perito ganha no mínimo R$4.000 pelo laudo mais básico, aí eles estão fechando as portas. Natal parece que também está fazendo isso, porque o pessoal de Pernambuco está indo lá. Né? Interessante. E eu não sei se o professor concorda comigo, mas eu acredito que isso seja tendência, tá? Porque, né, é importante que o juiz ele tenha profissionais qualificados ali
como a gente já citou, que ele saiba pelo menos fazer o laudo. Sim. E tem os tribunais, professor, que estão descredenciando, porque teve peritos que tiveram cursos, não vou citar nomes, de uma determinada instituição que é online, e ela é muito agressiva no sentido de vender esses cursos. E teve um no sul do país que disseram, a gente só aceita curso da BCCRIM, de não sei quem, de não sei quem, e desta entidade parou, porque ela estava fazendo curso online, o profissional chegava lá, ficava perdido, sem a mentoria. A gente tem que ter a mentoria, a dúvida é diferente. O curso não vai dar todas as respostas, a mentoria é muito importante. A gente tem hoje, nesse formato do curso intensivo da BCCRIM, a gente coloca uma pessoa que já fez o cadastro para conversar com as pessoas, e se as pessoas tiverem dificuldade, vai ter uma mentoria só para fazer cadastro, né? Exato. Aí o professor também, que eu já vou convidá-lo para fazer parte da nossa BCCRIM também, para fazer essas mentorias, com certeza, de farmácia, de saúde, né? A gente mobilizar os cursos, gente, coordenadores de biologia, biomedicina, farmácia, medicina. Essa juventude sai aí, ó, não sabe o que quer, não sabe se vai fazer um concurso público e ver a realidade tão pesada do SUS, e poderia estar aí 30 mil, 40 mil, em até home office, porque você pode usar o ambulatório do tribunal, você pode alugar uma sala virtual para fazer um exame, se for necessário, né? E esse pessoal não está ligado nisso. Então, coordenadores de curso de medicina, de farmácia, de biologia, de biomedicina, abram o mercado para esses jovens, porque eles precisam ganhar dinheiro. E eu tenho um ex-aluno nosso que ele era de fisioterapia, se cadastrou apenas no Tribunal Regional do Trabalho, nas varas de Jaboatão, e hoje ele paga uma faculdade particular de medicina de mais de R$7.000 com o dinheiro dos laudos, e nunca abriu um consultório, nunca abriu uma clínica de pilates para ser milionário. Eu digo milionário porque a gente também faz a mentoria da mentalização. Qual é o seu desejo? Aí teve um que disse, eu quero ter uma Porsche branca. Aí eu digo assim, você vai fazer isso, isso e isso, em 3 anos você vai ter a Porsche. Em 2 anos ele chegou com a Porsche, R$960 mil, porque ele fez aquela técnica, era engenheiro, não era da área de saúde não, mas era engenheiro. Aí teve um litígio, disse, olha, bota 3%, aí a pessoa não tinha como pagar, pagou com a Porsche, né? Então, é real. Eu tenho os depoimentos das pessoas gravadas. Você pode ficar rico com perícia, você pode ficar, eu digo milionário, né? Que quem tem mais de 1 milhão é milionário, né? Milionário. Verdade. Exatamente. Mas é isso, dá para ganhar muito dinheiro, né, com a mentoria, desde que, né, o pessoal saiba os caminhos, e inclusive com a própria assistência técnica. Então, alguns cursos como engenharia são muito mais fáceis, na verdade, né? A gente tem causas bem interessantes, a gente vê, inclusive, nesse caso das americanas aí, né, uma equipe de assistência técnica que foi contratada lá ganhou uma bolada, né, em relação àquilo ali. Mas na saúde a gente consegue também, né, ganhar um bom dinheiro, assim, e até essa questão de home office, né, na área da saúde é muito importante, e alguns, né, alunos até me perguntam, professor, e precisa viajar, precisa fazer, né, alguma diligência, alguma coisa? Eu, na minha experiência, só tive um caso em que eu precisei realmente buscar a amostra, né, era um caso de fralda, que uma paciente, né, acabou processando uma empresa por uma fralda que causou uma dermatite na bebê, e aí eu precisei realmente, né, da coleta desse material, fui para o laboratório, fiz HPLC, fiz algumas amostras, algumas coisas para poder fazer o laudo, mas é um caso muito específico, né, e todos os custos operacionais são custeados pelo tribunal ou pela parte, dependendo da situação, né, é também importante dizer isso. E aí o perito ele vai dizer o custo do combustível, da alimentação, da passagem, da hospedagem. Tudo. E na BCCRIM, essa situação que o professor falou, ocorre com muita frequência. A gente tem muito perito de São Paulo, né? A vice-presidência da BCCRIM é de São Paulo, mas a sede é em Olinda, Cidade Patrimônio da Humanidade. A sede nacional. A gente tem países, Argentina, Chile, Colômbia, Nicarágua, Canadá e Portugal, que pegam peritos brasileiros, às vezes na questão florestal, de engenharia florestal. Eu estava desesperado, eu não tinha perito eu acho que era engenharia de pesca, né? E teve uma causa de milhões envolvendo
engenharia de pesca eu não tinha, né? Contaminação de cerveja artesanal, né? Então, eles... Aí, o bom da ABCCrim, desculpa fazer a propaganda da ABCCrim, é que o cara que está lá em São Paulo e que não pode fazer essa diligência que ele está falando, ele vai pegar o associado da gente de Pernambuco para fazer essa vistoria, para fazer esse exame, para fazer essa coleta, e todo mundo ganha. A gente tem tanta farmácia de manipulação que precisa de um selo, né, para ser ISO 14000, e aí a gente também, a ABCCrim, no nosso estatuto, nós também podemos dar selos, onde os peritos farmacêuticos, aí não vou nem falar perito, né? Aí já são coisas particulares, né? Olha, a gente vai dar o selo de qualidade. Inclusive, o seu podcast ganhou um selo, né? Sim. O Qualidade Nordeste, melhor podcast, né? Sim. Ganhou o selo lá na OAB, a gente coloca as entidades, né? OAB, a Associação de Imprensa, para dar respaldo, né? Porque essa questão também, que é outra questão, professor, que a gente começou também a ver na ABCCrim, são as certificações. Não necessariamente a perícia em si, né? Então, você é expert em moda, expert em farmácia, a gente também tem os selos, selo diamante, selo, né? Então, vamos avaliar a qualidade. As farmácias de manipulação fazem uma autodeclaração, os nossos peritos avaliam e a gente certifica a qualidade daquelas entidades, às vezes para participar de um processo licitatório. Então, o campo é amplíssimo. Engenheiro se cadastra nos bancos, né? Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica. Então, não é só nos tribunais, não é só nos escritórios. Tem campo também para as certificações, para os relatórios de impacto ambiental. É muito amplo. Eu também, como farmacêutico, igual o professor Isaías também, especialização também em ciências forenses, perícia criminal. A gente não vê isso na academia, né, professor? No nosso curso, na nossa graduação, a gente não vê. E muitas vezes a gente já tem o desejo de adentrar na área, mesmo na graduação, ainda na graduação, né? E a gente não tem esse embasamento, esse enfoque. Então, assim, como as perícias e os estudos, a gente está sempre se atualizando, a gente tem que fazer, né? Eu costumo dizer que tem pós para você fazer, então cursos como os dois, né? Vocês convidados estão também à disposição para fazer e colocar os profissionais, de fato, com embasamento, né, nesse enfoque de perícia, de fato, porque a demanda é muito grande, nós, como farmacêuticos, nós não vemos isso na academia, então a gente tem que procurar mesmo se embasar, né? Exatamente. No início do curso, se você pergunta para os estudantes de farmácia o que é que eles querem, né, ser depois de formado, muitos vão dizer perício, né, perito criminal da Polícia Federal, né? Eles já começam lá em cima, assim. Mas mal sabem eles que perito judicial pode ganhar muito mais do que o perito criminal. Porque ganha, né? Trabalhando menos, tendo mais horário, né, sendo mais flexível, não precisando se expor, enfim, tem muitas outras coisas que ele pode conseguir com isso, mas a gente realmente não descobre isso na faculdade, né? Eu realmente só consegui saber disso, só consegui ir atrás e estudei, porque eu morava no edifício em que tinha uma colega que era advogada, e a gente conversava muito, né? A gente batia muito papo, e ela começou a falar sobre isso, e aí deu aquela luzinha assim, sim, mas vamos aprofundar mais, né? O que é que a gente pode fazer? O que é que eu posso auxiliar? E aí foi quando eu comecei a descobrir realmente essa área, já desde a graduação, e de lá para cá, né, venho me dedicado a essa expertise aí e vem dando resultados muito, muito interessantes. Eu não teria deixado 25 anos de advocacia se o negócio não fosse excelente. Que bom. É bom que quando a gente encontra o nosso caminho, isso é muito importante, né? Então, e durante essa trajetória de vocês, a sua, depois de 25 anos, a sua, doutor Isaías, vocês têm notado que tem tido um pouquinho mais de divulgação dentro da área da perícia judicial para os profissionais da saúde? É uma caixa preta, ninguém quer divulgar porque ganha muito dinheiro. Eu estou parabenizando, né? Porque eu consegui uma psicóloga forense, porque, veja, a parte jurídica serve para todo mundo, serve para ele, serve para todo mundo, para farmacêutico, odontólogo, enólogo, serve para todo mundo, engenheiro, todo mundo. Agora, às vezes, essa parte específica, que é a mentoria, as pessoas não querem fazer. Eu digo, chamei uma grande profissional, não vou citar o nome dela, por uma questão de ética, eu disse, olha, eu preciso que você capacite as pessoas para psicologia forense. Ela olhou para mim e disse, tem uma faculdade de psicologia em cada esquina, se eu falar,
eu vou perder mercado. Então é muito difícil, é uma caixa preta na área de saúde, porque quem está ganhando dinheiro com isso, né? Quem é professor vocacionado socializa, Sim. né? Eu sou professor vocacionado, a gente socializa, a gente cria algumas, digamos assim, antipatias, né? Aí, mas a gente socializa. Não, gente, eu vou dar só a base. Agora procure aí, o laudo é com ele, então procura mentoria com ele na área de farmácia, que eu não vou ensinar aquilo que eu não sei, né? É verdade. E é uma caixa preta, Josi, é uma caixa preta e a gente tem que quebrar essa caixa preta. Para você ter ideia, o cadastro público do Tribunal de Justiça de Pernambuco só foi aberto porque houve uma pressão do Conselho Nacional de Justiça e só foi, desde 2015 para ter. O CPC 2015, Código de Processo Civil 2015, obrigava a ter esse cadastro público, senão era o queridinho do juiz. Somente aquela pessoa sendo nomeada. Aí se criou o cadastro para ter uma rotatividade, porque se for só a Josiane nomeada, não vai poder ser 40 processos seguidos. Claro que vai ter a preferência, é normal, porque o perito é uma pessoa de confiança do juiz. A gente na ABC CRIM, a gente faz muito evento com bandeiras, a campanha Agosto Lilás, da violência doméstica, a saúde mental, em janeiro e em setembro, porque é para aproximar os peritos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das empresas, dos grandes escritórios de advocacia, das instituições de ensino, para gerar network. Porque não adianta também você fazer o curso do professor, quem não é visto, não é lembrado. Então, a visibilidade, agora, os nossos movimentos desse podcast, da ABC CRIM, do professor, que está fazendo as pessoas acordarem para esse mercado, porque só 1% da população é milionária. E tenha certeza que entre esses 1% tem muito perito que fez um curso, às vezes online, e hoje ressignificou sua renda, ressignificou sua qualidade de vida. Minha qualidade de vida está perfeita, está maravilhosa, e pode ter o pouco certo, né? Como no meu caso, participei de um processo seletivo, estou com o meu pouco certo todo mês, mas isso não me impede o muito duvidoso, que são o volume que pode ter. Não vou também dizer que é só um mar de rosas. Algumas áreas como teologia, estética, visagismo, tem uma baixa nomeação. Então você tem que ter o seu pouco certo, ou você ampliar, né? Um profissional de farmácia pode fazer um curso de grafotécnica, de documentoscopia, e aí ele vai ganhar por todo. Tem gente que faz tudo. Tem gente que faz tudo. A ABC CRIM Rio de Janeiro, nosso presidente, ele é um grande perito, né? Inclusive internacional, o presidente da ABC CRIM Rio de Janeiro, Marcelo Carneiro. Então, ele dá vários tipos de laudo, né? Ele tem os laudos grafotécnicos, documentoscopia. No caso, a presidente da ABC CRIM Rio Grande do Sul, a Nina Maluf, ela é graduada em biomedicina, então ela faz os laudos de tanatopraxia. Se o professor Jairinho lá cometeu um crime ou foi acusado de um crime, o perito do juiz vai acusar ele. Às vezes o caso é de repercussão pesada, ele não vai encontrar perito no estado dele. Eu não quero citar nomes, mas de repente ele pode ter contratado algum perito da ABC CRIM aqui de Pernambuco para prestar o laudo para ele lá no estado dele. Então isso é muito comum de acontecer, mas a divulgação desse mercado não é feita. Certo, então quer dizer que hoje um estudante da área da saúde que está concluindo o seu ensino superior, ele pretende ingressar, ele poderia começar, por exemplo, com a perícia grafotécnica? Exatamente. Então amplia os horizontes justamente para uma futura formação dentro da sua área de atuação. Exatamente. O pessoal de psicologia tem uma aderência muito legal, porque a grafotécnica, gestão de recursos humanos, hoje você pede para a pessoa, faça uma redação. Essa redação é para avaliar a tua caligrafia, se você tem problema de alcoolismo, problema de vaidade, problema de narcisismo. O traço grafotécnico, ele identifica traços da personalidade. Então, essa pessoa aqui é uma pessoa que tem perfil de liderança, essa pessoa... Então, quando você faz aquela redaçãozinha, tem um perito grafotécnico, gestão de recursos humanos com curso grafotécnico. Para quando ele faz a entrevista, aquela psicóloga, para dizer, não, essa pessoa aqui, ó, o traço é muito para cima, quer dizer que ela é autoritária, não serve para a gente, né? Ou então é muito insegura. Então, hoje em dia, os departamentos pessoais, a gente tem uma comissão internacional de trabalho humanizado com gestores de recursos humanos que... Eu estou falando isso, não sei se é um segredo, que hoje em dia, quando você faz a tal redação, vai ter lá um perito grafotécnico no setor de RH
para identificar pela caligrafia se a pessoa tem problema de alcoolismo, se a pessoa tem problema, não sei de psicopatia, porque eu não tem como dizer, né? Mas muitos traços da personalidade. Então, magnífico. É uma área que cada vez mais é necessária que os profissionais se interessem, né, em fazer parte, até para a gente tirar esse percentual tão baixo, né, que a gente ainda tem de profissionais cadastrados e mude essa realidade. Né, porque aí isso muda a vida das pessoas, tanto de quem está sendo beneficiado pela perícia, quanto das pessoas que estão, de fato, trabalhando com ela. Então, isso muda a vida de todo mundo. Está aqui 2 profissionais, mentores de carreira, aqui com a gente, né, conversando a respeito disso. E é maravilhoso, minha gente, ter vocês aqui. Vou colocar isso em ênfase mais uma vez, né, tanto para mim quanto para a Joelma, de conversar. Né? E eu vou precisar finalizar agora nosso papo bem bacana, né? Outras oportunidades surgirão e eu agradeço de todo o meu coração, Cristiano, pela sua presença. Professor Isaías, muito obrigada. Joelma, meu amor, obrigada, minha querida amiga, por essa parceria aí de vida que a gente firmou, né? E o doutor Cristiano, ele tem umas novidades pra gente, né? Gente, a novidade é que se vocês curtirem, compartilharem este vídeo, vai ser divulgado um link para a gente sortear um curso presencial intensivo e um curso online. Quem for de fora de Pernambuco poderá fazer um online. Quem for de Pernambuco poderá fazer o curso presencial e aguardem que quem seguir o quem seguir o podcast vai ver esse link divulgado em breve. Vocês se cadastram lá e vai ter um sorteio próximo da data do curso e vocês vão ganhar esse curso. Vamos sortear esse curso com vocês, tá? Esse é o presente da BCCRIM, por estar fazendo parte desse podcast Saúde Sem Fronteiras. E vamos ter agora os Peritos Sem Fronteiras. Isso aí, muito obrigada. Professor Cristiano Carrilho, né, por essa oportunidade. E aí, vamos compartilhar, né, gente? Vamos curtir lá quando a gente postar. E dia 7 de março estaremos ao vivo lá no YouTube, né, para apresentar para vocês o nosso 3º programa. Né, com muito prazer. Eu encerro a transmissão de hoje muito feliz, muito satisfeita, né, com o resultado da nossa conversa maravilhosa. Gente, muito obrigada, né, mais uma vez. E vocês que estão aí, acompanhem, que o bate-papo de hoje foi muito bacana. Muito obrigada e retornamos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.